Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje a gente passou uma prova vindo para cá. Pegamos um Uber e a mulher não conseguia. Toda hora ela errava o caminho, Aí eu lembrei que tem uma irmã lá na igreja que ela foi buscar uma vez a filha dela no hospital lá no Santa Cecília. E quando ela saiu do hospital, ela foi parar lá no Rio de Janeiro. Aí eu já comecei em espírito de oração. Senhor, não me leva para o Rio de Janeiro, não, eu tenho culto. Não deixa ela ir para o Rio de Janeiro, não. Mas, graças a Deus, aqui nós estamos, amém? Aleluia. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 11, do 25 ao 30, King James atualizado. Amém? A palavra de Deus diz assim: Vinde a Cristo os cansados. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes estas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Amém? Nós estamos na campanha, Vinde a mim, os cansados. E quando Deus colocou isso no meu coração, eu comecei a meditar nessa palavra e ver por que Jesus ele fala isso. Porque Jesus ele chega nesse certo momento, ele se apresenta e ele fala: olha, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Se nós voltarmos alguns capítulos para trás, nós vamos ver que Jesus ele amaldiçoa ali algumas cidades por não crerem na palavra dele. E a situação ali do povo judeu era uma situação difícil, porque eles eram escravizados por Roma, pagavam altos tributos, eles estavam ali sendo subjugados todo momento, e a religiosidade, ela colocava um peso muito grande sobre as pessoas. A interpretação errada da lei de Moisés trazia uma carga muito pesada em cima das pessoas, que era tão pesada que diz a Bíblia que nem os próprios doutores da lei, os fariseus, os saduceus da época conseguiam seguir 100% como eles cobravam do povo. E Jesus, vendo toda essa situação, ele chega nessa hora aqui e ele fala: olha, vinde a mim os cansados, vinde a mim os que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. Em mim você vai ter descanso. Jesus ele começa a se apresentar aqui como o Senhor que pode dar o descanso, como Deus que pode liberar a nossa opressão. Ele se coloca num lugar, numa brecha, onde ele diz: olha, em mim você vai encontrar descanso. A religião não vai mais te oprimir. A escravidão não vai mais te pegar. Em mim, se você estiver comigo, eu vou dividir a minha canga. A canga, quando ele fala canga, é algo que sustentava, que eles colocavam uma madeira no burro. Eles punham 2 burros assim, uma madeira, para dividir a carga. Então, se os 2 andassem junto, a carga não ia ficar tão pesada. E aquela canga forçava, os 2 bois andar juntos ali para carregar a carga, para fazer o arado. E Jesus ele fala assim: olha,
Vem aqui, veste a minha canga. Ou seja, Jesus fala, divide comigo o teu peso. Divide comigo o que está pesado para você. Vem, carrega o meu peso, carrega o meu fardo. Porque o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. E é tremendo nós pensarmos que Jesus ele se dispôs, né, a carregar o nosso fardo. Ele se dispôs, nesse momento, a ir contra toda a religiosidade da época, a ir contra toda a escravidão da época, todo o peso de tributo, todo o peso da lei. Jesus ele se levanta e ele fala, não, olha, vem em mim, porque se você vir em mim, você vai encontrar descanso. E é interessante, irmãos, porque quando eu comecei a estudar, se nós olharmos para os nossos dias hoje, não é muito diferente. Estamos escravos do pecado. A religião hoje, ela coloca um peso muito grande sobre as pessoas. Hoje, em muitos lugares, para você ser abençoado, você tem que dar a sua casa, você tem que dar o seu carro, você tem que dar tudo que você tiver, senão você não é abençoado. Hoje a religião ela coloca um peso muito grande. Olha, se você não está de acordo com o padrão que o apóstolo, que o bispo exige, você não faz parte da bênção. Você não vai alcançar o céu, você não vai alcançar a sua bênção. E nós vemos que a religião hoje ela impõe esse peso. Mas nós vemos na palavra, Jesus fala, olha, não é bem assim. Se você está cansado, se você está oprimido, vinde a mim e eu vou te dar descanso. Divide esse peso comigo que eu vou te dar descanso. E quando nós pregamos a Jesus, nós não pregamos a religiosidade, nós não pregamos a falsidade, nós não pregamos os tributos, nós não pregamos palavras que não seja a verdade de Deus. E Jesus ele fala, olha, se você vir por esse caminho, se você vir por mim, você vai ver que você vai encontrar descanso. Quando nós olhamos para a sociedade hoje, eu pensando nessas coisas, a gente olha para a sociedade hoje e a gente vê, parece que nós estamos sendo esmagados, né? Parece que existe uma morsa. Quem aqui sabe o que é morsa? Morsa, né? Cadê o mecânico? O mecânico ele usa, né, para prender as coisas assim, ele vai apertando até ficar bem justo, apertado. E hoje parece que nós estamos assim, sendo, né, dentro de uma morsa, assim, sendo apertado. Nós olhamos para o povo, nós olhamos para a nossa situação, nós olhamos, vamos falar de Brasil, né, vamos falar de nós, Zona Norte. Quando nós olhamos assim, no geral, assim, você vê que nós estamos sendo esmagados, né? Como se nós estivéssemos sendo esmagados dentro de um espremedor, assim, ó. E isso traz doença do corpo, isso traz doença para a alma, isso traz doença para a mente. Tem uma repórter que eu estava lendo, chama Carolina Delboni, uma repórter do Estadão, e ela fez uma reportagem falando sobre a solidão. E ela coloca que a solidão é o mal da nossa geração. A solidão ela é um mal que tem envolvido não só o Brasil, mas o mundo. Ela coloca a solidão, na verdade, o tema dela, da reportagem dela, fala que a solidão é uma epidemia. É que eu estou com aparelho, irmãos, não tá? Me perdoa. Mas ela coloca, né, que é uma epidemia que está tomando conta do mundo. E a solidão, ela acarreta problemas na alma. Nós podemos enganar esses problemas com remédios. Você pode ir no psiquiatra, ele pode te receitar alguma coisa, talvez melhore, talvez você consiga
viver com isso, mas ela não vai te dar a solução. Ela não vai resolver o seu problema. E diz que quem está nessa solidão, né, quem está sendo exprimido, ela quer cada vez mais estar sozinha. Eu me lembro de uma visita que eu fiz com o pastor Juarez a uma pessoa, e o marido falou, olha, ela não sai do quarto, ela só fica lá no quarto, no escuro, não levanta nem para tomar banho, nem para comer, fica lá o tempo todo. Fica 3, 4 dias no quarto, aí sai um pouquinho, come um pouquinho, volta lá para o quarto. A solidão, ela vai fazendo isso, ela vai exprimindo, ela vai nos tirando da sociedade, ela vai tirando do convívio familiar, ela vai nos tirando do convívio da igreja, ela vai tirando do convívio do trabalho. A pessoa, ela chega ao ponto de querer ficar só lá no quarto escuro. É interessante isso, né, irmãos? Isolada na escuridão. Quem quer isso para as nossas vidas? É só o inimigo. É só o inimigo. E é interessante nós analisarmos isso, porque existem enfermidades do corpo. Existem enfermidades do corpo que eu vou no médico, ele vai me receitar um remédio e vai sarar. Eu estou com um vírus da gripe, eu estou com algum outro problema. Você vai lá no médico, ele vai te dar um remédio e vai passar. Você quebrou um osso, você fez alguma coisa, você vai lá no médico, ele vai, né, colocar um gesso, ele vai tratar e isso vai sarar. Mas quando nós começamos a entrar aqui nos problemas da alma, nos problemas do espírito, é somente quem chega a Jesus Cristo. É somente quem realmente chega a Jesus Cristo e começa a entender, olha, eu preciso de alguém para dividir esse jugo. Eu preciso de alguém para estar comigo dividindo esse jugo, dividindo esse peso, essa carga está pesada demais para mim. A pessoa, ela tem que começar a entender que ela precisa sair desse quarto escuro, que ela tem que sair de dentro dessa morsa que está apertando, que está esmagando. E ela tem que começar a reagir e buscar ajuda. E Jesus aqui, ele se coloca, né? Vinde a mim, o que está cansado e oprimido. Vinde a mim, porque você vai encontrar alívio. Se você vier a mim, você vai encontrar alívio. Jesus, ele fala isso assim com uma autoridade, que a população, quando via Jesus falando, ouvia ele falando, mas se admirava da autoridade que ele falava. E Jesus, ele falava de coisas que ele sabia que ele podia fazer. E hoje essa missão ficou para a igreja. Hoje essa missão, ela ficou para nós. Nós temos que levar esse evangelho que salva. Nós temos que levar esse evangelho que cura. Nós temos que levar esse evangelho que divide o peso da solidão. Esse evangelho que tem o poder de curar a alma. E é só esse evangelho, irmãos. É só esse evangelho que vai realmente curar a alma, que vai realmente sanar esse problema. É quando nós conseguimos levar essa palavra até alguém, e essa palavra entra no coração. Jesus fala, olha, eu vou estar na porta do coração batendo. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou estar com ele. Eu vou cear com ele, eu vou ficar com ele. E quando Jesus, ele está na casa, quando Jesus, ele está no lugar, os problemas se acabam. Jesus está na casa, irmão, esta noite. Jesus está nesse lugar esta noite. E Jesus está falando para nós, olha, eu não sei como você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas vinde a mim e toma o meu jugo, toma sobre si o meu jugo, o meu fardo, porque ele é suave, porque ele é leve. Jesus, ele está na casa e ele está falando, olha, o pecado não vai mais te prender, a religiosidade não vai mais te prender, não vai mais colocar um peso sobre você, mas se você vir a Jesus, se você vir até Ele,
você vai ser livre de todas essas coisas. É engraçado, a minha sogra, ela tem alguns versículos chaves dela, né? Os meus filhos até brincam, né? Fala, esse versículo é da avó, né? Parece a avó falando. E ela tinha um versículo que sempre que eu ia lá, ela falava, olha, deito-me em paz e logo durmo. É Salmo 4:8, eu acho. Salmo 4:8. É isso aí. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Só o Senhor nos faz viver seguro e sem medo. E quantas vezes nós deitamos para dormir, e eu me incluo nós ficamos pensando nos problemas, nós ficamos pensando nas coisas, como que está, com as coisas que tem para ser resolvidas, nós começamos a pensar no futuro, no amanhã, e como vai ser, e o sono vai passando, tem noites que eu levanto 3 vezes por noite, né? E eu sempre olho lá, 1h, 2, 3, e vou olhando, e vou acompanhando, e a mente trabalhando, a mente pensando, a mente não para de pensar, a mente não para de pensar. O Wilson, meu irmão, ele tem problema de insônia. Ele fala que ele acorda assim 2h, 3h, ele não dorme mais. Não consegue dormir mais. E eu estou falando, irmãos, de nós, eu não estou falando nem das pessoas que não conhecem a Cristo, eu estou falando de nós que conhecemos a Cristo. Agora, imagina uma pessoa que está longe de Cristo, que não conhece esse Evangelho, que não conhece essa paz que o salmista fala. O salmista, apesar de todo o momento que ele passava, de todas as aflições, todas as guerras, todos os problemas em casa, ele falava assim, olha, eu deito e logo eu durmo, em paz, porque o Senhor cuida de mim. Porque o Senhor cuida de mim. Essa fé, irmãos, essa fé é que começa a fazer a diferença. Quando nós vamos tratar coisas espirituais, é com oração, é com meditação da palavra, é com jejum, é tendo um relacionamento com Deus. Aí Deus é quem pode trabalhar no nosso espírito. Deus é que vai trabalhar essa fé, Deus é que vai trabalhar o nosso ser, a nossa alma, os nossos sentimentos. É Deus que vai dar um controle e Ele vai falar, olha, lembra, eu estou aqui contigo. Não tem problema, eu estou aqui do seu lado, eu estou dividindo com você. Olha, não precisa ficar afobado, não precisa ficar com medo, não precisa perder o sono, porque eu estou aqui com você. Eu estou aqui do seu lado. O problema é que muitas vezes nós colocamos as coisas e nós queremos que Deus age da nossa maneira. Eu me lembro uma fase da minha vida que eu falei assim para Deus, olha, eu era da Igreja Brasil para Cristo, eu saí e eu falei assim para Deus, olha, eu não vou mais tocar, não quero mais saber de tocar, não quero saber de cantar, não quero saber de me colocar lá no meio dos irmãos, de participar das coisas, eu vou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Mas deixa eu quietinho lá, eu não quero saber de nada. E saí com esse pensamento, falei, olha, se Deus quiser realmente alguma coisa comigo, Ele vai mandar um anjo, o anjo vai vir, igual Jacó lá, né? Conversar comigo, e aí eu vou pensar no caso. E eu pergunto para os irmãos, o anjo veio? O anjo não veio, irmãos. O anjo não veio, mas Deus falou comigo de outra forma. E quando Ele falou comigo, foi uma situação engraçada. Um amigo meu falou, olha, tem um culto às 5h lá na Igreja Batista, perto da minha casa lá. 5h, o pessoal vai, ora, ouve a palavra e já sai para o trabalho. Você não quer ir comigo? Eu falei, vamos.
vamos para a oração, ora, ouve a palavra e vamos trabalhar. E eu cheguei lá, uma igreja batista tradicional, ele, meu amigo tradicional e tudo, aquela coisa, aquela formalidade. E está lá o culto, pastor ensinando, pregando a palavra, e de repente levanta uma profeta lá no meio e fala assim: eis que te digo. Você fala que não vai mais cantar, que não vai mais participar, que não vai mais... E Deus deu aquela, parecia Jacó, né? Que a gente estava estudando na terça. Né? Quando Deus falou com Jacó. Quem é você para falar? Onde estava você quando eu criei o mundo? Onde estava você quando eu separei os mares, eu criei o sol, eu criei a noite, eu criei as estrelas? Aonde estava você? Jó. Foi Jó. E Deus me deu essa chamada, né, e foi bênção na minha vida. Não foi da forma que eu queria, não foi da forma que eu projetei, mas às vezes nós projetamos em nossas cabeças, né, e queremos que Deus faça do nosso jeito, que aconteça do nosso jeito, que as coisas vão fazer conforme eu determinei, e não é assim. Não é dessa forma. Deus, ele faz da forma que ele quer. Deus faz da forma que ele deseja, e a forma de Deus é a melhor forma. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E muitas vezes nós ficamos parados, lutando com essa solidão. Nós ficamos lutando com esses problemas internos nossos, com as nossas preocupações, com o nosso medo do futuro, com o nosso medo do amanhã. E querendo que Deus faça do nosso jeito. Eu ouvi uma charge, aí tinha um rapaz lá, náufrago, aí ele pediu para Deus: olha, Deus, vem aqui me salvar. Aí chegou um barquinho, falou: opa, vamos, sobe aí, eu vou te levar. E ele falou: não, eu pedi para Deus vir aqui me salvar. Aí o barquinho foi embora, aí veio uma lancha assim um pouco maior e tal. Ele: não vou, eu pedi para Deus vir aqui me tirar. Aí veio um navio enorme e tal, e falou: vamos, meu, faz tempo que você está aí, vem, vamos embora, eu vou te salvar. Não vou, eu pedi para Deus vir me buscar. E aconteceu que esse rapaz morreu. Aí ele chegou lá no céu e falou: Deus, eu estava lá, eu pedi, falei que o Senhor ia lá me salvar, e Deus falou para ele: mas eu mandei uma canoa, você não foi. Mandei um barco, você não foi. Mandei uma lancha, você não foi. Mandei um navio, você não foi. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós nos trancamos no nosso quarto, nos trancamos com os nossos problemas, queremos que seja do nosso jeito. E Deus manda tantas soluções, Deus manda tantas oportunidades. E não, eu não quero, eu não vou fazer. A gente tem experiência, eu e a Miriam, de uma convivência, pessoa assim, a gente olha do lado de fora e você fala: nossa, por que essa pessoa, né? Tá assim, ela tem tantos modos de sair desse buraco, de sair desse problema. Você olha do lado de fora e você fala: poxa, se eu fosse ela, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro. E você chega na pessoa e você fala: por que você não faz isso? Ah, não dá. Fazer isso não vai dar certo. Ah, então por que você não faz? Ah, não dá. Se for fazer isso, não vai dar certo. Então por que você não faz? Ah, não dá. E você vai falando, nós vamos falando, e a pessoa não consegue ver a solução, a pessoa não consegue ver que alguém está jogando a corda para que ela saia daquele buraco, para que ela saia daquela situação. Esse é o grande mal do nosso século, a solidão, a doença da alma. Com a solidão vem depressão, vem síndrome do pânico, vem coisas que a medicina não sabe como curar. E é interessante que eu estava vendo uma outra reportagem em que o repórter falou que a fé
Veja bem, irmão, o repórter, junto com um médico, falou que a fé cura. Ele falou, o médico dando testemunho, ele falou no Fantástico, ele falou, olha, as pessoas que têm fé passam pelos problemas muito mais fácil. Você olha, o camarada está doente e ele chega lá sorrindo. Chega lá sorrindo e você fala, olha, o que está acontecendo? Estou na mão de Deus, meu querido. Meus problemas estão na mão de Deus. E ele diz que é tão interessante que essa pessoa ela consegue até contagiar as outras pessoas que estão lá, que já, às vezes, com um problema bem menor, já está jogando a toalha, já não quer mais viver, já não quer. E as pessoas chegam com um problema, às vezes, muito maior, mas com aquela fé. A fé firmada em Deus. Aquela pessoa que dividiu o seu jugo com Cristo. Aquela pessoa que sabe que Jesus está ali do lado. Está ali do lado, dividindo o peso com ela. E ela chega, olha, não tem problema. Mas como assim não tem problema? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, por que, irmãos? Às vezes nós queremos jogar a toalha. Por que às vezes nós nos encontramos assim, preocupados? Porque às vezes pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, porque às vezes pessoas na nossa igreja, ao nosso redor, se encontram desse jeito. Sendo que esse evangelho está aqui comigo. Esse evangelho está aí nas suas mãos. E a nossa missão agora, dizer, olha, vinde a Cristo. Vinde a Cristo você que está cansado, você que está oprimido, você que está com problema. O pastor Beto ele costuma dizer que a igreja ela é um lugar para doente, é um lugar para enfermo, é um grande hospital. E eu acho essa analogia bem correta. Aqui é o lugar para enfermos, para doentes. Jesus ele falou isso. Eu não vim para o são, eu vim para o doente. Eu não vim para aquele que já está salvo, eu vim para salvar. Eu não vim aqui para conquistar o mundo e fazer como os homens queriam, né? Esperavam um Cristo que viesse para guerrear, para lutar. Ele falou, não vim para isso, eu vim aqui declarar o meu reino. Eu vim aqui trazer um novo reino, eu vim aqui trazer uma nova chance de vida. E esse papel hoje é da igreja. É tempo de nós levarmos esse evangelho. João 14, 27, por favor. Jesus ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Jesus ele fala, olha, a minha paz eu vos dou. Você tem a paz de Cristo, irmão? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, você tem a paz de Cristo, meu querido? Essa paz que excede todo entendimento humano, essa paz que as pessoas olham, né? Olham para nossas vidas e falam, olha, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo com ela. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com ele. Está passando por tal situação, por tal situação. E eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei daquele canto que falava, não me olhe pelas circunstâncias, mas olhe pelo amor de Deus. Me olhe pela misericórdia de Deus. Me olhe pelo cuidado de Deus. Porque se nós formos ficar parados olhando as circunstâncias, nós não vamos sair do lugar. A nossa vida não vai andar e nós corremos o risco de entrar naquele quarto escuro e ficar lá e não querer sair de lá mais. Mas Jesus ele tem a luz para as nossas vidas. Jesus ele tem a paz que nós precisamos. Jesus ele tem o jugo suave, leve.
e Ele está disposto a carregar conosco. Ele falou, ó, se você estiver disposto a andar comigo, se você estiver disposto a vir a mim e andar comigo, nós vamos dividir essa carga. E é bom dividir a carga com Jesus, porque Ele leva sobre Ele todo o peso. Ele fala, olha, pode deixar aqui que eu levo, eu aguento. Eu vou levar para você. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Meu Deus. Glória a Deus.